Hoje vamos falar sobre um assunto que já se transformou numa epidemia mundial. Estima-se que há pelo menos 40 milhões de crianças que estejam obesas ou com sobrepeso em todo o mundo. E no Brasil esse número também é alarmante. Há dados que indicam que os casos de obesidade ou de sobrepeso infantil têm subido substancialmente. Como é que a gente pode evitar isso ou como é que os pais podem ajudar as crianças a evitar isso? Nós trouxemos mais uma vez o assunto para o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada, Dr. Durval, por mais uma vez atender a gente para falar sobre um assunto que é recorrente. Todo ano vem à tona novas e novas pesquisas falando que a obesidade entre crianças e adolescentes tem crescido muito, não é, doutor? Não, e esse é realmente um assunto altamente complexo para a sociedade como um todo. Por quê? Porque não é fácil você, de alguma maneira, induzir uma criança ou até mesmo um adolescente a reduzir a sua ingesta alimentar, a aumentar a sua atividade física e, consequentemente, ter redução de peso corporal. É um grande desafio porque a criança em casa é um ambiente, lá na escola é um outro ambiente, quando ela sai no fim de semana ou com os pais é um outro ambiente, e isso tudo dificulta demais as condutas para que haja uma redução na ingesta alimentar e um aumento da atividade física. Ainda mais hoje que com a internet as crianças cada vez mais estão ficando dependentes. Até uma pesquisa recente mostrou que de cada 4 adolescentes, um está já dependente da internet, portanto, inatividade física total. Então, diante desse fato, a gente percebe que realmente vem aumentando. Essa pesquisa última mostrou 15% obeso e mais em torno aí de uns 30% praticamente com sobrepeso. É quase que 50%, não é, das crianças e adolescentes que estão hoje com sobrepeso e obesidade. Veja que doença gravíssima, não? Excesso de peso, infelizmente, excesso de tecido adiposo, excesso de gordura é um tipo de inflamação crônica, low grade, que nós chamamos, que é, na verdade, uma inflamação de baixa graduação, mas então é uma doença e nós temos que combater, quer seja em casa, quer seja na escola, enfim, em todos os ambientes. Que tipo de consequência tem, doutor Durval, esse sobrepeso e obesidade na infância para a vida dessa pessoa? Então, o grande problema, a gente acha que é só o tal do bullying, que é muito comum, lamentavelmente, né? Mas não é só isso, existe realmente aqueles outros, as chamadas comorbidades associadas. É muito comum hoje criança, adolescente que tem colesterol alto, que tem triglicerídeos elevados, que tem ácido úrico elevado, que a pressão sobe um pouquinho mais e, evidentemente, desenvolvendo até diabetes com uma certa frequência. Então, essas comorbidades associadas são tão graves que interferem, inclusive, na atividade física, porque as crianças, adolescentes com sobrepeso, obesidade, elas têm dores nas articulações e elas cansam, logicamente, com mais e mais facilidade. Portanto, é um desestímulo para que elas tenham atividade física. Eu acho que é um desafio, mas tem que ser enfrentado. A sociedade, o pessoal aí da saúde pública, o governo, quer seja federal, municipal, estadual, os professores e, logicamente, os médicos. Eu acho que tem que haver efetivamente uma força-tarefa para enfrentar esse gravíssimo problema, porque uma criança, um adolescente obeso, 66% serão adultos obesos. E aí as consequências para a saúde dele vai ser pior e, consequentemente, ele vai ter as tais comorbidades muito mais agravadas futuramente. Muito. Por isso que eu acho que é um desafio, mas que ele tem que ser efetivamente enfrentado. Ou seja, nós temos que estimular as crianças a reduzir a sua ingesta alimentar e, evidentemente, aumentar a atividade física. Isso é fundamental. Muito se fala, doutor Durval, que a obesidade era
entre aspas, doença, um problema de saúde de países ricos, onde a alimentação era abundante, e que a desnutrição é dos países pobres, em que não havia comida. Mas hoje a gente sabe que os países pobres também têm casos de obesidade, e que o alimento que as pessoas estariam consumindo, as crianças principalmente, não teriam tanto elementos nutritivos, mas muito mais engordativos. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E o Brasil, né, que já foi um país em desenvolvimento, eu acho que hoje já é um país desenvolvido efetivamente, ele passou por essa fase de transição entre desnutrição, energético, proteico, sobrepeso e obesidade. Hoje, evidentemente, é um predomínio total do sobrepeso e da obesidade. Mas ainda tem, logicamente, 5, 8% aí de casos de desnutrição energético-proteica. Mas o que se observa é que os alimentos baratos, eles são muito o quê? Os carboidratos, principalmente refinados. E as pessoas, logicamente, têm acesso a isso e aí evitam, não é que evitam, não têm condições de comprar mais e mais proteínas, carne, ovos, leite e principalmente frutas, verduras e legumes. Consequentemente, eles têm uma ingesta alimentar que na verdade é uma grande quantidade de calorias, mas que são nutrientes que não preenchem as necessidades nutricionais daquele grupo de pessoas. Quando se fala em enfrentamento de todo mundo, da família, da escola, do poder público, enfim, como seria, na sua opinião, Dr. Durval, esse Olha, enfrentamento? primeiro nós temos que ter nas escolas a tal da educação nutricional. Se fala tanto em educação física, logicamente, e se fala de todas aquelas matérias, física, química, biologia, mas esquece da nutrição, que é a nossa base. Ora, sem nutrição não há saúde, não há saudabilidade para a população e principalmente para as crianças e adolescentes. Então é fundamental que lá realmente nas escolas tenha-se educação nutricional. Eu acho que isso é fundamental, que as crianças saibam o que é comer certo, o que é não comer certo. Isso é fundamental. Por outro lado, é lógico que em casa os pais têm que ter toda aquela ajuda. Aí entram os avós, que sempre têm aquelas dificuldades maiores em não permitir que os seus netinhos comam isso ou comam aquilo. Mas não só isso, eu acho que é a sociedade, o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, programas de incentivo, estímulo à atividade física e, evidentemente, educação nutricional básica em todas as escolas. Acredito até que hoje, nesse programa, nós estamos, de alguma maneira, informando isso. Quer dizer, mostrando aos pais que estão aí nos assistindo, aos avós, da gravidade dessa criança. Porque antigamente, se às vezes você conversar com uma pessoa mais antiga, um avô, por exemplo, ele ainda acha que uma criança obesa ainda é uma criança saudável. E, lamentavelmente, todos os estudos mostram claramente que é exatamente o contrário. Então, eu acho que cabe a nós educar, e esse programa eu acredito que esteja efetivamente contribuindo para isso. E Deus queira que os nossos telespectadores possam abraçar essa causa.